custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós agora vamos conversar com o Fausto Augusto, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, tudo bem? Bom dia a todos. Fausto, após 2 anos de pandemia e uma ausência quase absoluta de políticas do governo federal para apoiar os mais pobres e garantir emprego e renda, qual a situação que os trabalhadores devem enfrentar de agora em diante? Bem, esse é o debate que a gente vem fazendo aqui ao longo desses últimos 2 afinal de contas, como que o Brasil vai sair dessa pandemia? Bem, primeiro que nós temos que sair da pandemia, eu acho que essa é a primeira questão. Os números estão melhorando, mas ainda estão bem longe de dizer que o Brasil ainda conseguiu vencer a pandemia. Ainda tem um caminho bastante extenso, inclusive com o avanço da vacinação pelas crianças, etc. Coisa que a gente não está vendo apoio do governo federal, ao contrário. Agora, não há a menor dúvida que o brasileiro sai dessa pandemia muito mais pobre, né? O Brasil sai dessa pandemia mais desigual, mais injusto, até porque, de alguma forma, o que a gente assistiu ao longo desse processo foi uma deterioração do mercado de trabalho, ou seja, a taxa de desemprego começa, né, esse movimento muito alto, acima aí de quase 13 milhões de pessoas desempregadas. A inflação, ela atingiu frontalmente a renda dos mais pobres, ou seja, as questões dos alimentos, a questão dos combustíveis, a forma como a inflação também chegou para a cesta básica, ou seja, o carrinho de supermercado de cada um dos trabalhadores hoje está bem mais vazio do que antes dessa pandemia. Além de tudo, a gente viu que a pandemia também atingiu as classes de maneira diferente, tanto do ponto de vista dos mortos, quanto dos pontos de vista dos contaminados e muito provavelmente dos sequelados. A pandemia atingiu pesadamente a população mais pobre, as periferias, as regiões mais longínquas desse Brasil. E de alguma forma, isso vai ter impactos ainda futuros, algo que a gente ainda não consegue mensurar, mas se sabe que muito provavelmente a gente vai ver ali um conjunto de pessoas que vão ter problemas e que vão precisar de saúde e não terão acesso à saúde necessária nesse período. De alguma forma, a gente está vivendo ali uma discussão do que será o Brasil do pós-pandemia, o que será um Brasil que foi muito carente do ponto de vista suprir as suas demandas, de alguma forma não está colocando ali tudo que deveria para enfrentar o que vai vir ainda. De alguma forma, o Brasil precisa se realinhar, precisa se recolocar enquanto um projeto que priorize os mais pobres, porque foi ali a maior perda, foi ali a maior perda de emprego, ali a maior perda de renda, foi ali a maior perda de vidas, e que de alguma forma a gente precisa olhar para frente de uma maneira bastante diferente do que foi feito até esse momento. Fausto, em certa medida, o auxílio emergencial e agora o Auxílio Brasil conseguiram conter uma piora ainda mais grave na situação da população mais pobre. No entanto, o auxílio deve ser encerrado no fim desse ano, né? O governo Jair Bolsonaro determinou que ele deve valer só até dezembro até dezembro de 2000, até dezembro desse ano, desculpa. Qual é a situação que a gente pode ter então para 2023? O agravamento dessa situação de desigualdade deve ser ainda maior? Bem, a gente assistiu ainda a segurar, tanto do ponto de vista de segurar o PIB, né, ou seja, o crescimento econômico, quanto das condições sociais em geral, principalmente a partir do auxílio emergencial. É sempre bom lembrar que o auxílio emergencial não era a proposta do atual governo. Na verdade, o auxílio emergencial veio por meio de pressões para dentro do Congresso Nacional, que empurraram o governo Bolsonaro a minimamente lidar com essa situação. O auxílio emergencial foi importante para segurar um pouco essa pobreza, para segurar um pouco os dilemas que estavam acontecendo no meio da pandemia, mas desde o começo desde 2021, ao longo do ano, o auxílio emergencial ele foi se reduzindo, e o Auxílio Brasil, que na verdade foi uma mudança aí do nome do antigo Bolsa Família, na verdade sofreu inclusive um movimento ali de enxugamento. É bom lembrar que o Auxílio Brasil não é o Bolsa Família do ponto de vista da sua estrutura, ao contrário, um programa bastante importante que foi o Bolsa Família, que fez 18 anos, era um programa estruturado, maduro, que tinha clareza para quem acessava, que tinha clareza das formas de acesso a esse benefício. Eles, ao se transformar no chamado Auxílio Brasil, sofreu bastante alterações e essas alterações limitaram o programa, dificultaram o acesso, criaram novas complexidades e, na verdade, enxugou inclusive o número de famílias
que ali estavam, né. Se a gente pegar o tamanho que foi o auxílio emergencial e o que acabou ficando o Auxílio Brasil, na verdade um conjunto bastante extenso de pessoas ficaram fora, da ajuda governamental. E isso de alguma forma, além de tudo isso, essa extrema insegurança do ponto de vista orçamentário, uma vez que o Auxílio Brasil só tem recursos até o final do ano. É uma medida claramente eleitoreira, que de alguma forma coloca desafios para 2023, porque sem uma política ativa de transferência de renda, sem uma política ativa de geração de trabalho, essa situação dos mais pobres tende a se complexizar, tende a se complicar cada vez mais. É importante lembrar que ao longo dessa pandemia, um dado que chama muito atenção foi a perda da renda. A renda do trabalho, a renda do trabalhador, ela caiu pela primeira vez desde o início da pesquisa, em 2012, e foi mostrando o quanto que essa deterioração vai impactando, inclusive, o mercado interno. E esse é um dado bastante importante. Nós até temos alguns indicadores vão mostrando que a economia, do ponto de vista do seu crescimento, se equivale agora ao momento pré-pandemia, mas na verdade a gente não tem pulsão, ou seja, o Brasil não consegue crescer a mais do que ele já está. E isso tem a ver com a incapacidade do mercado interno, das pessoas, das famílias, contribuírem, né, ou seja, comprarem, irem ao mercado, gastarem. A economia vai travando, e esse travamento da economia coloca dilemas bastante importantes para o próximo ano. O próximo presidente, enfim, o próximo governo que assumir, vai ter que ter um programa emergencial muito claro para fazer a economia voltar novamente a rodar, e aí a partir, preferencialmente, é o que nós defendemos, a partir dos mais pobres. Porque é pela renda dos mais pobres, é colocando o trabalho, a geração de renda, a geração de trabalho, para o conjunto da sociedade, em especial para as camadas que têm mais dificuldades. Vamos lembrar, negros, mulheres, são camadas que são importantes da gente ter políticas efetivas e diferenciadas, que vão poder minimamente fazer tudo virar a roda no sentido oposto do que nós estamos vivendo hoje, e colocar aí o crescimento econômico junto com o desenvolvimento social, para que a gente possa recolocar o Brasil no trilho de um país que tem que se construir enquanto mais justo, mais solidário, e que minimamente olhe e coloque como centro da sua política os mais pobres. Fausto, a prévia do PIB indica um crescimento aí de 4,5% em 2021, a gente ainda não teve o resultado oficial. Mas o governo Bolsonaro já tem usado isso para dizer que a economia e o país estão indo bem, a situação está melhorando. Por que o PIB sozinho não serve para medir a melhoria de condições da população? O PIB pode crescer sem redução da pobreza do país? Bem, o primeiro dado é importante lembrar que o Bolsonaro vai falar muito sobre essa história do PIB acima dos 4%, mas é importante a gente lembrar que o PIB caiu mais do que 4% no ano anterior, então a base, inclusive, de crescimento ela é diferente. Então, acho que esse é um primeiro dado. O Brasil vai crescer, vai aparecer os números do crescimento de 2021, mas esses números aconteceriam simplesmente porque a pandemia não só a pandemia foi arrefecendo, mas principalmente as pessoas foram saindo e a economia foi reabrindo. Então, pensar que a economia cresceu 4 é muito aquém do que ela deveria crescer, e os 4 no meio da pandemia é muito diferente dos 4 pós-pandemia. Acho que isso é importante para a gente ter clareza. A outra questão é o fato do crescimento econômico poder aparecer não quer dizer que a vida das pessoas está melhorando. Esse é um dilema do Brasil desde a época da ditadura, desde a época do ex-ministro Delfim Neto, que falava muito do tal do bolo crescer para o bolo dividir. Na verdade, o Brasil historicamente cresceu, e cresceu a patamares muito altos até os anos 80, mas isso não significou melhoria de vida real das pessoas. Isso, na verdade, acumulou. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e essa desigualdade, de certo modo, contamina a nossa lógica de crescimento. O Brasil só cresceu com divisão de renda, só cresceu dividindo e reduzindo a desigualdade num período muito recente, ali entre 2004 e 2014. Esse período foi um período importante para mostrar que, para você fazer minimamente, construir minimamente um desenvolvimento social atrelado ao crescimento econômico, você precisa de políticas ativas de transferência de renda, você precisa de políticas fundamentais, como foi a valorização do salário mínimo, como foi a criação do próprio Bolsa Família, como foi programas que ampliaram a educação, ampliaram saúde, e que de alguma forma acessaram mais o sistema previdenciário. Esses movimentos, eles colocam uma outra marca no crescimento econômico e possibilita o desenvolvimento. É só para a gente lembrar, cada R$ 1 que você coloca na educação
ele volta em mais de quase 1,9, quase R$ 2 voltam para a economia. Cada R$ 1 que você coloca nos juros no mercado financeiro, só fica 0,7 na economia. E o nosso histórico é esse. O governo se mobiliza, coloca muito recurso na mão do sistema financeiro e os direitos sociais que têm uma capacidade de melhoria real das pessoas e puxar o próprio crescimento econômico, ele normalmente fica abandonado, como a gente tem visto desde a chamada da famigerada aí, PEC do teto, da EC 95, que tem contido o crescimento social no Brasil. Fausto, quero agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia para você e até uma próxima. Bom dia a todos. Até a próxima. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.